Este vídeo é uma tradução parcial do Zeitgeist. O título é meu, A Globalização e os Imperadores do Sistema. Aliás, era para ser um comentário sobre o tema, mas eu acho que não dá para minimizar o texto a esse nível. Vamos apresentá-lo na íntegra. É curto. A globalização e os imperadores do sistema. O processo de manipulação corporativa através de dívidas, corrupção e golpes também é chamado de globalização. Aliás, globalização é um termo da moda. Quer dizer, o que me interessa eu globalizo, o que não me interessa eu retenho. Assim como o Federal Reserve mantém o povo norte-americano numa posição de servidão incondicional através de dívidas perpétuas, inflação e juros, o Banco Mundial e o FMI cumprem esse papel ao nível global. A farsa é simples. Coloque um país em dívida, seja pela sua própria imprudência ou pela corrupção de seus líderes, e então imponha condicionalidades ou políticas de ajuste estrutural, que frequentemente consiste em desvalorização da moeda. Você sabe que quando o valor de uma moeda cai, o mesmo acontece a tudo o que é avaliado através dela. Isto torna os recursos nativos disponíveis para países predadores por apenas uma parcela de seu valor real. Cortes nos financiamentos de programas sociais, que normalmente incluem os principais eixos estruturantes de uma nação, que é a educação e a saúde, comprometendo o bem-estar e a integridade da sociedade e deixando as pessoas vulneráveis à exploração. Em seguida, a privatização de empresas públicas. Isso significa que sistemas com importância social podem ser compradas e controladas por corporações estrangeiras simplesmente para obter lucros. Por exemplo, é um absurdo, mas, por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistiu que o governo boliviano vendesse o sistema de água e esgoto da sua terceira maior cidade a uma subsidiária norte-americana, a Besta. Assim que isto aconteceu, as contas de água dos moradores locais, já empobrecidos, dispararam. Foi só depois de uma intensa revolta popular que o contrato com a Besta foi anulado. E existe a liberalização do comércio ou a abertura da economia pela remoção de obstáculos para o comércio exterior. Isto dá margem a uma série de manifestações de abuso econômico, como corporações transacionais trazerem os seus produtos de fabricação em massa, prejudicando a produção nativa e arruinando as economias locais. Um exemplo é a Jamaica, que depois de aceitar empréstimos e condicionalidades do Banco Mundial, perdeu seus maiores mercados de safras por causa da competição com importadores diversos. Hoje, muitos agricultores estão sem trabalho porque não podem competir com as grandes corporações. Outra variação é a criação aparentemente despercebidas de várias fábricas exploradoras, desumanas e não fiscalizadas, que se aproveitam das dificuldades econômicas vigentes. Além disso, devido à produção descontrolada, a destruição do meio ambiente é contínua, uma vez que os recursos de um país são frequentemente explorados por corporações indiferentes que também emitem enormes quantidades de poluição. O maior processo em direito ambiental da história mundial está ocorrendo em favor de 30 mil pessoas do Equador e de parte da Amazônia, contra a Texaco, agora proprietária da Chevron, logo contra a Chevron. Calcula-se que a poluição seja 18 vezes maior que a Exxon despejou no Alasca. No caso do Equador, não se tratou de um acidente. As petrolíferas fizeram de propósito. Elas sabiam que fazendo isso economizariam muito. Numa rápida observação do histórico do desempenho do Banco Mundial, revela que a instituição que declara publicamente ajudar países pobres a reduzir a miséria não faz nada além de aumentar a pobreza e as diferenças sociais, enquanto que os lucros corporativos continuam a crescer. Uma estatística para se ter uma ideia. Em 1960, a desigualdade de renda entre o quinto mais rico e o mais pobre do mundo era de 30:1. Em 98 já era de 74:1. Enquanto o PIB global, quer dizer, toda a riqueza do globo, cresceu 40% em 15 anos, isto é, de 1970 a 85, a margem de pessoas na faixa de pobreza cresceu 17%. Entre 1985 e 2000,
o número de pessoas vivendo com menos de $1 por dia cresceu 18%. Lembram das dificuldades que o Brasil passou e com a sua interferência do FMI lá tempos atrás, quando chegamos a uma inflação de 80% ao mês? Pois é, o estrago que fizeram, lembram? Estamos pagando até hoje por isso, o preço do atraso e das desigualdades, cuja culpa é de todos os governos subservientes, corruptos e entreguistas. Voltando ao relato, temos um modelo interessante. Observe, no fim dos anos 60, o Banco Mundial interveio no Equador com grandes empréstimos. Nos 30 anos seguintes, a pobreza cresceu de 50% para 70%. O desemprego foi de 15% para 70%. A dívida pública saltou de 240 milhões para 16 bilhões, enquanto a parcela de recursos destinados aos pobres caiu de 20% para 6%. Em 2000, 50% do orçamento nacional do Equador estava destinado para pagamento de dívidas. É importante entendermos que o Banco Mundial, na verdade, é um banco norte-americano, atendendo interesses norte-americanos, pois os Estados Unidos têm poder de veto sobre as decisões, já que é o maior fornecedor de capital. E de onde eles tiram todo esse dinheiro? Um exercício importante para se pensar. Mas dinheiro não dá em árvore, tem que ser fabricado, e a partir do papel e de algumas máquinas. Na verdade, é criado do nada pelo sistema bancário de reservas fracionadas. Esse termo reservas fracionadas é importante que a gente procure entender um pouco melhor. Das 100 maiores economias do mundo, com base no PIB, 51 são corporações. Quer dizer, das 100 maiores economias do mundo, 51 não são de países, são de corporações, grandes empresas, das quais 47 têm sede nos Estados Unidos. A Walmart, por exemplo, a General Motors e a Exxon têm mais poder econômico que a Arábia Saudita, a Polônia, a Noruega, a África do Sul, Finlândia, Indonésia e muitos outros. E à medida que barreiras comerciais são quebradas, moedas são unificadas e manipuladas nos mercados de especulação. E o império vai se expandindo e escravizando. Você fica diante do seu televisor e reclama sobre os Estados Unidos e a democracia. Os Estados Unidos não existem, nem a democracia, diz o Zeitgeist. Existem apenas a IBM, a ITT, a TIT, a DuPont, a Dow, a Union Carbide, a Exxon, etc. e tantas outras. Estas são as nações do mundo de hoje. O que acha que os russos falam nos seus conselhos de Estado? Karl Marx? Eles agarram os seus gráficos de planejamento linear, teorias de decisões estatísticas, soluções mínimas e máximas e calculam as probabilidades de custos-benefícios das suas transações e investimentos, tal como nós. Não vivemos mais num mundo de nações e ideologias. O mundo é um grupo de corporações, inevitavelmente determinada pelas regras imutáveis dos negócios. O mundo é um negócio. O mundo está sendo dominado por um punhado de negócios poderosos que controlam os recursos naturais que precisamos para viver, enquanto controla também o dinheiro que precisamos para obtê-los. O resultado final será um monopólio mundial baseado não na vida humana, mas em poder corporativo e financeiro. Conforme a desigualdade cresce, mais e mais pessoas se desesperam. Nós temos modelos e exemplos a centenas, eu, tu, qualquer pessoa. Então, o sistema foi forçado a criar um novo líder, isto é, uma nova maneira de como lidar com os desafios e com quem desafia o sistema. Assim nasceu o terrorista. O termo terrorista é uma descrição vazia, dada a qualquer pessoa ou grupo que escolhe desafiar o poder. Isso não deve ser confundido com a fictícia Al-Qaeda, que é, na verdade, o nome de um banco de dados criados pelos Mujahideen, com apoio norte-americano nos anos 80.
Na verdade, não existe nenhum exército terrorista islâmico chamado Al-Qaeda. E qualquer oficial bem informado do serviço secreto sabe disso. Mas existe uma campanha de propaganda para que o povo acredite na presença de uma entidade identificada. Em 2007, para se ter uma ideia, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos recebeu 161,8 bilhões de dólares, claro, para a chamada guerra global contra o terrorismo. De acordo com o Centro Nacional Antiterrorismo, cerca de 2.000 pessoas tinham sido mortas intencionalmente devido a supostos atos terroristas. Desse número, 70 eram norte-americanos. Usando esse número como uma média, o que já é bastante generoso, é interessante notar que morrem o dobro das pessoas de alergia a amendoim por ano, comparado com o terrorismo. Ao mesmo tempo que a causa principal de morte nos Estados Unidos são doenças coronárias, que matam 450 mil pessoas por ano, dados de 2007. E naquele ano, os fundos destinados pelo governo para pesquisa nessa área de enfermidades foram cerca de 3 bilhões de dólares. Quer dizer, naquele ano o governo gastou 54 vezes mais prevenindo o terrorismo do que gastou prevenindo doenças. Ainda assim, os nomes terrorismo e Al-Qaeda são obrigatoriamente estampados em todos os jornais ligados a qualquer ato realizado contra os interesses dos Estados Unidos. E o mito expande-se. Essas medidas antiterrorismo, naturalmente, não tem nada a ver com proteção social, mas tem a ver com a preservação do sistema. Há dois modos de subjugar e escravizar uma nação. Um é pela força, outro é pelas dívidas. John Adams. Os verdadeiros terroristas do nosso mundo não se encontram no escuro à meia-noite. Os verdadeiros terroristas usam ternos de 5 mil dólares e trabalham nos mais altos cargos das finanças dos governos e das grandes empresas.